Por escutar uma voz que disse que faltava gente pra semear, deixei meu lar e saí sorrindo e assobiando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Bem-vindos ao nosso Comunidade em Oração desta sexta-feira, dia 25 de julho, dia em que a igreja celebra a festa de São Tiago, apóstolo. Então aqui nos reunimos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tiago, dito o maior, filho de Zebedeu, foi chamado por Jesus juntamente com o irmão João. Acolhendo o convite do mestre, deixou logo o barco e o pai e tornou-se seu fiel discípulo. Foi testemunha privilegiada da ressurreição da filha de Lázaro, da filha de Jairo, da transfiguração, da agonia do Getsêmani, primeiro Marte entre os apóstolos. Foi decapitado sob Herodes Agripa nos dias da Páscoa, pelo ano 44. Sua memória, em 25 de julho, é recordada pelo martirológico jerominiano. Então aqui nós queremos rezar pedindo ao Senhor pelo chamado de cada um de nós. Assim como o Senhor chamou os seus apóstolos a segui-lo, Ele continua chamando a cada um de nós no dia de hoje. Chama-nos para quê? Para que nós sejamos como Ele. Então aqui uma coisa, penso eu, que valeria muito a pena nós refletirmos no início deste nosso momento. Como discípulos de Jesus, nós queremos clamar, queremos ser como o Mestre. Ser como o Mestre e guardar no mais profundo da intimidade do nosso coração o dom precioso do chamado. Nenhum chamado pode ser negligenciado. Todo chamado é de origem divina. É o Senhor mesmo que toma a iniciativa para nos alcançar, porque Ele nos olha, Ele nos vê, Ele nos acolhe, Ele nos chama a dar uma pequena contribuição com o seu projeto de amor. Às vezes nós pensamos que em nossas mãos se encontra tudo, ou que nós queremos tudo, ou que parece que se nós não fizermos as coisas não irão acontecer. Só que veja, todos são chamados. Muitos são os operários, né? Muitos são os operários, mas poucos são aqueles que se colocam a serviço, que se colocam de fato a caminho com Jesus, ou melhor, no caminho que Jesus preparou para nós. Então nós vamos rezar pedindo por intercessão de São Tiago, que o Senhor continue chamando e que pessoas corajosas continuem a responder o seu chamado de amor. E para nossa reflexão hoje, meus irmãos, minhas irmãs, temos o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou."
Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um dos fatores, ou um dos dados que geralmente aparecem assim, de modo muito expoente nas nossas comunidades, é aquilo que nós dizemos que é a falta de acolhida. Qualquer lugar que nós formos, a comunidade mais pequenininha, da comunidade maior, a comunidade que possui mais recursos, tanto humanos quanto recursos materiais, todas vão dizer da dificuldade em se sentirem acolhidos. Até mesmo aquelas pessoas que exercem algum tipo de discipulado, de apostolado na vida da comunidade. Porque de repente, às vezes, nós sentimos isso? Porque a comunidade, ela é sempre um lugar onde cada um encontra o seu espaço e o seu modo de potencializar aquilo de melhor que possui no coração. A comunidade não deve ser um lugar de rixas, um lugar de conflitos, um lugar de, eu vou fazer para poder me aparecer, eu vou fazer, mas eu vou buscar fazer melhor do que o outro que veio antes fez. Não, isso não deveria de modo algum acontecer. É aquilo que nós falamos, que é a briga pelo poder, a briga por um espaço de destaque. Só que observem, todos aqueles que estão na vida da comunidade têm a sua importância. Todos aqueles que são chamados ao serviço do reino de Deus têm a sua importância. E aí, só dizendo isso, diz assim, se falta um, então está faltando alguma coisa. Não é porque de repente alguém está fazendo, ou alguém foi colocado no lugar daquela pessoa, que essa pessoa ela pode ser descartada. Cada um é importante para a vida da comunidade. Querer um lugar de destaque não faz parte da comunidade dos seguidores de Jesus. Até porque, se todos são convidados a aprender dele, nós deveríamos saber que aprendendo de Jesus nós somos aqueles que servem os pequenos, que andam com aqueles os quais ninguém gostaria de andar, que vão se colocar à disposição para poder fazer obras de misericórdia sem esperar nada em troca, ou seja, viver na gratuidade. Então não é buscando um lugar de honra, não é buscando as honrarias que nós vamos, de fato, compreender ou entender aquilo que Deus quer de nós. Se isso existia com o grupo dos 12, vocês imaginem quanto que não existe isso em todas as comunidades. Seja nas nossas comunidades de fé, seja muitas vezes dentro das nossas famílias, seja muitas vezes nos nossos trabalhos, seja até mesmo na comunidade presbiteral. Às vezes existe esse equívoco de achar que alguns devem ser sempre, ou colocar-se sempre em lugar de destaque. Não. O lugar de destaque é aquele que serve. É aquele que se faz pequeno, é aquele que se rebaixa, poderíamos dizer assim. Do mesmo jeito que nosso Senhor fez na última ceia, quando lavou os pés dos seus discípulos. O lugar de destaque não deve ser visto como mérito. Não, eu gostaria, eu quero, eu faço, eu posso, não. Quem pensa assim, corre um risco muito grande de se tornar uma pessoa vazia. E sendo vazio, não preencher os espaços, sobretudo aqueles os quais o próprio Cristo deveria estar. Então vamos pensar no dia de hoje, meus irmãos, como que nós temos agido. Temos aí muitas vezes visto picuinhas, coisas bobas, às vezes gastando energia muito grande com coisas que não deveríamos gastar energia, e aí nós perdemos um tempo muito, muito grande, onde nós deveríamos amar, onde nós deveríamos evangelizar segundo a vontade de Deus mesmo. Fica aqui então essa reflexão e pedindo sempre ao Senhor que nós, enquanto discípulos e discípulas, guardemos esse dom precioso do chamado do Senhor no nosso coração e que nós conservemos também esse chamado na vida dos nossos irmãos e irmãs. E aqui nós queremos mandar um abraço para o Edilson Dias, a Priscila Cipreste e a Ana Altué, que fazem aniversário. A você também que espera, que conta com as nossas orações, que passa por algum tipo de sofrimento, de problema de saúde, que chegue até você essa bênção e sobretudo o nosso carinho, a nossa solidariedade. Afinal de contas, somos uns pelos outros e estamos todos caminhando rumo ao reino definitivo. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Tiago, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Desde já, um bom final de semana. Com a graça de Deus, nos veremos amanhã aqui com mais um Comunidade em Oração. Grande abraço. Eu procurei semear a paz e onde eu fui andando falei de Deus. Abençoei quem fez pouco caso, espalhou cisane onde eu semei. Não recebi condecoração por haver buscado um país irmão. Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo. Vou semeando por entre o povo e vou buscando este mundo novo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho.